principalmente na maternidade Dona Lindu. Conta tudo pra gente, Patrícia. Um bom dia pra você. Bom dia a você, Paulinho. Bom dia a todos que acompanham o Povo na TV, que acompanham o Grupo Norte de Comunicação. Vamos falar desse caso, que é um caso que deixa todo mundo indignado, né? Qualquer mulher, avó, mãe fica indignado com uma situação como essa. Porque quando uma mulher chega até o hospital e fala que está com dor, quando se fala isso, grávida de 9 meses, é óbvio que tem que ter uma atenção completamente diferenciada. Não se pode tratar uma mulher que está com esse tipo de dor, já sabendo que está prestes a ter um filho, de uma forma diferente, que não dá logo esse atendimento preferencial a essa mulher. Essa menina, 18 anos, a Stephanie, chega até o hospital por volta de 1h da manhã e fala que está sentindo bastante dores. Só que naquele momento, de acordo com as informações, o plantonista, o médico, atende e fala assim: olha, você não tem dilatação ainda para ter esse bebê. Mesmo ela informando que as dores estavam apertando cada vez mais. Agora, a família junto com ela, acompanhando aquelas dores. Eu conversei ainda há pouco aqui com o Pedro, que é o pai da criança, que ele falou que deu uma agonia nele tão grande que ele até saiu do local, que tem até uma imagem dele saindo, porque ele não aguentou ver a mulher ali com aquelas dores, chorando, informando o que estava acontecendo. Passa um pouco daquele tempo que ela já falou, que estava com dor, disseram que não tinha dilatação. E aí passou um pouco daquele tempo, umas 4 horas mais ou menos, ela sente, né, vontade de ir ao toalete, vai com a mãe dela e naquele momento, se ela não está com alguém, poderia ter acontecido alguma coisa e hoje poderia ter uma família inteira chorando com isso. O bebê nasce no banheiro. Estava lá a Stephanie, de 18 anos, a mãe aparando aquele bebê do nascimento. E sendo que ela tinha falado que estava sentindo tudo aquilo, disseram que não tinha leito, falaram tantas outras coisas para ela, mas aquele momento, que era o momento de ter esse bebê de forma digna, que não foi isso que aconteceu, como você bem falou, foi mais um caso, a Dona Lindu. Vamos conversar com a Márcia. A Márcia é a avó paterna, a Márcia é a mãe do Pedro, que ficou nervoso desde aquele primeiro momento. A mãe da Stephanie foi aquela que aparou o bebê. Você fica, olha só, até a mãe foi junto, já de repente pensando que poderia acontecer alguma coisa. E eu olho você com uma aparência aflita, porque não é fácil ver uma situação que deixa indignado toda uma família, né, Márcia? Isso mesmo. Tanto é que no vídeo tá a minha indignação, né? Porque eu me deparei, quando eu escutei os gritos, dela, eu entrei e vi aquela situação dela ensanguentada, meu neto daquele jeito e até no momento que eu entrei no banheiro não tinha equipe médica, tanto é que quando aparece no vídeo a equipe médica, quando eu começo a gritar e fazer o alarme que meu neto tinha nascido, é aí que a equipe médica passa. E ainda falaram, viu, Paulinho, para você que está acompanhando a gente, falaram assim, mas a evolução foi muito rápido. Mas é óbvio que vai ser, Márcia. É claro que vai ser rápido. Se ela chega com 9 meses, sentindo dores, é claro que vai ter uma evolução rápida. Por mais que naquele momento não tenha uma dilatação necessária, porque entre 9 e 10 essa dilatação, ainda assim tinha que ficar na observação, não lá na frente, na recepção, aguardando como se fosse uma pessoa que não estivesse naquele estado, né? Para mim não foi tão rápida, porque nós chegamos por volta de 1h e o bebê foi nascer por volta das 4. Então, se ela tivesse sido assistida, eles tinham percebido que estava havendo uma dilatação. Ela não tinha tido no banheiro, tinha tido na máquina, tinha tido com todo um aparato médico, mas não houve isso. A minha revolta porque não houve, deixaram ela na recepção, ela gritava de dores. É como se fosse assim, me desculpe pela palavra, mas como se fosse assim, um bicho, não era uma mulher. E lá é o Instituto da Mulher, é lá onde nós somos acolhidas. E a minha nora não foi acolhida lá. Agora, tem uma informação aqui, eu ia conversar com o Pedro, por sinal, e aí eu tive a informação sua, né, Márcia, em relação ao Pedro. Iríamos conversar com ele, fazer essa entrevista, mas a Márcia pediu gentilmente, falando que o Pedro ele tem um grau de autismo. Isso. E, além disso, o Pedro ficou muito nervoso naquele momento. Então, por isso, nós não vamos conversar com o Pedro. No caso da Stephanie, ela também tem esse grau de autismo, que algumas pessoas fizeram esse comentário. Isso. E eu gostaria que você mesmo, como da família, pudesse falar. A Stephanie tem esse grau de autismo, mas não tem laudo. Entendeu? Nós já fomos atrás, ela foi acompanhada no CAPS, nós vamos correr atrás do laudo, porque se ela tivesse laudo, eu ia exigir outro tratamento, mas como eu também explanei isso para o médico, mas o médico falou, mas não tem nenhum documento. E eu expliquei que ela tinha problemas, que ela não era totalmente assim, né? Tinha problemas
com autismo e outros que ela já vinha no CAPS, mas também não fui escutada, não fui ouvida nesse ponto também. Mas, Márcia, tendo ou não, precisando de um atendimento ou não, ela é uma mulher que estava ali prestes a dar luz. Se ela tem um autismo, um grau de autismo ou não tem, o atendimento tem que ser especializado. É uma mulher que passou 9 meses, que chega com todas aquelas dores ali no local e simplesmente foi ignorada numa recepção. Quando se fala da evolução, aí o médico fala assim, olha, nós fizemos ali, que faz o toque, né, para ver essa dilatação, e não tinha toda essa dilatação. Naquele momento não, mas quando não houve todo esse cuidado, né, de estar acompanhando, como você bem falou, Márcia, porque nesse acompanhamento é que poderia exatamente identificar se já estava dilatado ou não. Mesmo, né? Isso mesmo. Se ela tivesse tido o acompanhamento, eles iam perceber que a dilatação estava sendo muito rápida e iam interná-la. E ela ia iam tirá-la da recepção. E não houve. Houve, na minha, assim, que eu vou me revoltar, houve um descaso. Porque se você ver no vídeo, não tinha outras grávidas lá, só estava ela. E ninguém estava lá naquele momento, só os recepcionistas. Não tinha um médico, não tinha uma enfermeira, não tinha ninguém que dissesse assim, não, Stephanie, eu vou te reavaliar para ver se a gente consegue lhe internar. Não houve. Agora, depois que aconteceu, desse fato que nos deixa indignadas, como mulher, né? Nos deixa assim bem indignada, Márcia, quando essa situação aconteceu, que esse bebê que... chegando agora no mundo, né? Para conhecer esse mundo, conhecer os pais, os avós, que eu sei que vai receber um carinho especial de todos vocês, né? Principalmente diante até do que aconteceu, mas independente disso já tem um amor, né, Márcia? Então vai ter todo aquele carinho e aquele respaldo e amparo essa criança. Mas quando essa mulher, essa mãe da Stephanie, pega aquele bebê, porque se ela não faz isso dali, esse bebê poderia ter de cabeça, de corpo, se quebrado, se batido e poderia ter ido a óbito, porque saiu o bebê frágil, né? Naquela fragilidade. Quando acontece aquilo, depois desse momento, ela sai correndo com essa criança nos braços, sai gritando, o que acontece a partir daí? Quando ela tá com o bebê, aí é na hora que eu entro e começo a gritar, aí é na hora que a equipe vem. Graças a meu compadre, que ela conseguiu, na hora que a Stephanie expeliu o bebê, né, ela conseguiu pegar o bebê para que o bebê não se machucasse. Mas se caso a mãe não estivesse lá, se a Stephanie estivesse sozinha, aí as pessoas ficam dizendo, ai, mas por que ela foi no banheiro? Porque ela não foi orientada, ela é mãe de primeira viagem. Então, se ela tivesse sido orientada, olha, não leve ela ao banheiro, porque essas dores já é o bebê para nascer, com certeza a mãe não tinha ido com ela no banheiro. Só que também, nesse ponto, ela não foi orientada. Só para dar uma informação, é que quando a mulher está nessa situação, não foi, por exemplo, eu fiz cesárea, mas quem tem bebê em parto normal, ela sente uma dor que dá uma vontade de evacuar. É por isso que as pessoas às vezes confundem e vão ao toalete achando que é essa situação, mas na verdade já é para ter o bebê. E foi uma coisa parecida com essa que aconteceu com a Stephanie. Márcia, eu quero te agradecer por falar com a nossa equipe, quero dizer para você que tem a nossa solidariedade, uma situação tão difícil como essa. Um abraço para você. Muito obrigada por muito vocês terem difícil, vindo. viu, querida? Mas estamos juntos aqui nessa solidariedade com você e com a sua família. Tá bom, meu bem? Voltamos com vocês aí ao estúdio, Paulinho. Pela tua participação aqui no Programa do Povo, um abraço aí nessa família que com certeza, né, está vivendo aí, estão traumatizados aí por conta desse episódio. E infelizmente, viu, Patrícia, esse não é o único caso. Está chegando diversas denúncias pelo WhatsApp do Povo. 99327-6649, 99327-6649. Você, meu amigo e minha amiga, já passou alguma situação complicada aí nessa maternidade, na Dona Lindu? Gente, a gente está falando de algo sério. A gente está falando de saúde. A gente está falando que de repente aí, ó, a vida dessa mãe estava em risco. Ela poderia de repente perder a vida. O bebê nem se fala. Nem se fala nisso. Dentro do banheiro que a mulher deu à luz. Até quando? Até quando? Inclusive, atenção, Ricardinho, é dedo na sirene, porque essas denúncias, elas não param por aí. Inclusive, essa empresa que administra aí a maternidade, a Dona Lindu, e o 28 de agosto também já foi alvo de operação em um outro estado. E depois não me venha com nota falando que é fake news, não. Porque já foi sim. A gente quer saber até quando os pacientes precisam passar por isso. Até quando a mulher precisa passar por isso. Instituto da Mulher. O local, você imagina, onde você, mulher, vai ser acolhida. Vai ser muito bem atendida.
Só que, infelizmente, a realidade é outra, E ainda falando mais sobre esse assunto, Gabriel Abreu chega agora aqui no Telão do Povo, né, para falar a respeito aí desta instituição, Gabriel. O nosso WhatsApp aqui, meu amigo, tá praticamente travando de tanta denúncia que tá chegando pra gente aqui no Programa do Povo. Conta tudo pra gente, Gabriel. Paulinho, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Povo na TV. Essas irregularidades não são apenas essas únicas que nós mostramos aqui há pouco, dessa gestante, infelizmente, dando à luz em um banheiro aqui dentro do Instituto da Mulher. Vou pedir para o repórter cinematográfico Leão mostrar, daqui do lado de fora do Instituto da Mulher, tá tendo uma obra de fachada aí para melhorar, para dar aquela sensação de que tá tudo bem na parte interna da unidade. Mas pelo contrário, a AGI tá aí há mais de 1 ano e meio administrando tanto o Dona Lindu quanto o complexo quanto o Hospital 28 de Agosto. O Instituto da Mulher, Dona Lindu, olha só a denúncia que a gente traz agora. Mais cedo eu estive aqui conversando com várias pessoas e médicos que atuam dentro dessa unidade. Gabriel Abreu trazendo aí essas informações pra gente no Programa do Povo, né, mostrando inclusive aí que a fachada ali da empresa, né, tá a coisa mais linda, mas dentro a realidade é outra, tá? Denúncias que não param de chegar através do WhatsApp do Povo, 993276649, 993276649, inclusive. Eu vou já falar mais aqui, porque é de deixar qualquer pessoa indignado. Você, meu amigo cidadão, paga um monte de imposto. Inclusive, eu conversei há pouco com um médico aqui da unidade da Dona Lindu. Olha só as informações que essa fonte me passou, com medo de retaliação, não podendo se identificar, é claro, porque agora eles sofrem, inclusive, retaliação por parte dessa organização social, a AGI. Olha só o que ele me passou. Temos 10 leitos de UTI neonatal cadastrados no Dona Lindu, mas já funcionamos com 15 desde a inauguração. Porém, agora estamos trabalhando com 25, 10 a mais em um espaço inadequado dentro do centro cirúrgico, sem muitas vezes não ter mão de obra qualificada por falta de enfermeiros e técnicos que têm experiência na parte neonatal. Sem falar na falta de fonoaudiólogos, fisioterapeutas dentro das unidades intensivas e até mesmo nas semi-intensivas e enfermarias. Não temos, desde que assumiu a AGI, cirurgião habilitado 24 horas para fazer acesso venoso central nos recém-nascidos, o que atrasa e dificulta demais o tratamento assertivo, causando transtornos na assistência. Ou seja, se uma mãe que está precisando trazer o filho aqui recém-nascido, acaba de dar à luz, e aí essa criança precisa ter um acesso, não consegue por falta de cirurgião nessa unidade, cirurgião habilitado. Não existe hoje um cirurgião habilitado 24 horas para fazer esse acesso venoso central nos recém-nascidos. E essa ação acontece desde quando a organização social AGI assumiu o Complexo Hospitalar Sul. E esse Complexo Hospitalar Sul, além do Instituto da Mulher Dona Lindu, porque eles mudaram, Paulinho, o nome aqui da unidade. Agora estão chamando de Complexo Hospitalar Sul. Os problemas não são somente aqui, ó, a Dona Lindu, não. Agora a gente vai caminhar aqui um pouquinho para o lado para mostrar que as dificuldades também estão no maior hospital público do Amazonas, o Hospital 28 de Agosto, que é o principal hospital de portas abertas aqui do estado, que atende não só a capital, mas também pacientes da região metropolitana de Manaus, que chegam em estado grave. Na semana passada, passaram a circular vídeos da superlotação dentro dessa unidade. O que eles reclamam mais ainda, de acordo com as denúncias que foram apresentadas pelos próprios pacientes? É o tempo de demora para o atendimento, Paulinho. Se demora muito na triagem para levar esse atendimento. Se você chegar aqui com um caso grave, você demora muito, até 1 hora, segundo os relatos de acompanhantes dessa unidade aqui que a gente está acompanhando. Então, a situação ainda é grave. Nós tentamos contato com a AGI, com a Secretaria de Estado de Saúde, mas nada de retorno, nenhuma nota falando sobre esses problemas que são encontrados e denunciados, tanto pela equipe médica que atua nesses hospitais, quanto também pela própria população.
Obrigado, Gabriel. Obrigado pela tua participação aqui no Programa do Povo. Quem tem que agir é o governador. É o governador Roberto Cidade. Agir para que algo seja feito, para que esse tipo de situação possa cessar aqui na nossa região. Até quando, meu amigo? Até quando a gente vai precisar trazer aqui para você, no Programa do Povo, casos como esse? Casos como esse. E vou te falar o seguinte, ó. Ai, Paulinho, já fui lá, já fui muito bem tratado. Legal, parabéns. Dia de sorte. Dia de sorte. Porque o que a gente está recebendo, não é isso. O nosso WhatsApp aqui tá travado, gente. 993276649, pipocando aqui de interação de pessoas relatando aí mau atendimento, negligência, mulher que chega muitas das vezes com dor. Aí pega, vai pra casa, vai-te embora, volta depois. Até quando? Olha só, eu vou pro rápido intervalo comercial e você não vai sair daí, tá? Porque quando eu voltar, eu vou trazer aqui algumas denúncias que a gente tá recebendo através do WhatsApp do Povo, tá? Daqui a pouco eu trago pra você essas interações.